aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências, estou aqui para mais uma aula, uma daquelas 4 aulas, no caso hoje a terceira, na qual nós estamos discutindo e refletindo sobre as leis e pensamentos propostos por Gregor Mendel, beleza? Nosso objetivo é entender nessa aula como é que se estabeleceu aquilo que nós chamamos, e principalmente o Mendel, de a primeira lei de Mendel. Além disso, nosso objetivo é de construir um glossário. Vocês devem lembrar que o glossário é aquele mini dicionário que nós estamos formando, com as palavras que vocês estão tendo acesso agora. Eu lembro que, para o estudo da ciência, no caso a genética, nós temos muitos termos científicos que, por não fazerem parte do nosso cotidiano, merecem que a gente tenha esses termos disponíveis em algum local, porque invariavelmente nós precisaremos consultá-los. Esse documento, esse material chama-se glossário, só relembrando. Também gostaria de pedir para aqueles que estão acessando os aplicativos, garantam lá a sua assiduidade. Vai lá no ícone atividades, realiza essa atividade, ali você já garante a tua presença. E para aqueles que ainda não estão fazendo isso, pode ir até a sua escola, ainda há tempo, tem lá uma equipe esperando você para orientá-lo, beleza? Pessoal, a aula de hoje para mim é muito especial, porque eu venho no início dessa aula, do fundo aqui do meu coração, agradecer a toda a comunidade escolar, professores e alunos, que mesmo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, conseguiram realizar as atividades propostas na Semana do Conhecimento. Eu cito aqui alguns, vão fazendo que ainda há tempo, tá? Eu cito aqui alguns apenas. Por exemplo, um grande abraço ao Colégio Polivalente, o CEPA, a professora Aniele. Professora, você está fazendo a diferença nesse tempo de pandemia. Ela orientou o aluno Lucas Turini Agner. Olha que bonito que ficou a torre do Lucas. O Lucas não tinha todos os materiais, mas ele com materiais alternativos conseguiu realizar, né? Olha lá outra, ó. A Escola Estadual do Campo Tancredo Neves, fica em Missal. Foi orientado pela professora Lenice Della Libera. Professora, um grande abraço para você, você é um exemplo para a gente. O aluno da professora, orientado pela professora, foi o Pedro Estevam Bart. Olha que bacana que ficou a torre dele. Ele realmente também não tinha disponível todos os materiais, mas com aquilo que ele tinha, ele realizou. Parabéns, viu Pedro? Essa escola, ela, de certa forma, até emocionou a nossa equipe. Veja, é a Escola Olavo Bilac, fica em Medianeira. Eu digo isso porque eu faço aqui uma referência à professora Iselme Franciele Puerari. Professora, eu sou teu fã, viu, professora? Porque você conseguiu sensibilizar os teus alunos de tal forma que nós temos lá mais de 50 alunos fizeram os experimentos, já não tinha como colocar cada um deles. E eles colocaram lá nas redes sociais a foto, eu não posso colocar a foto da pessoa, eu não tenho essa permissão. Então, para essa comunidade escolar do Colégio Olavo Bilac, a essa grande professora e a esses excepcionais alunos, vai aqui um grande abraço da nossa equipe. Outro aqui, ó, é no Núcleo Regional de Loanda, Colégio Estadual Princesa Isabel. Fica em Marilena. O professor é o professor Paulo. Ô, professor, não te conheço, mas um grande abraço, professor. O professor Paulo César de Oliveira orientou a aluna Heloísa Jeremias da Costa. Olha que linda que ficou a torre de líquidos dela. Ela usou querosene, óleo, água, detergente, groselha. Ela usou mais materiais do que a gente tinha proposto e ficou muito mais bonito. E para encerrar a aula, nas homenagens da aula de hoje, porque nas outras terão mais, eu quero fazer aqui uma singela homenagem a uma professora que ela não se identificou ali nas redes sociais. Eu sei o nome dela, é Josiane Gomes dos Santos. Eu percebi que parece que ela estuda no colégio, ela é professora no Colégio Santos Dumont. Essa professora merece todo o meu respeito. Sabe o que ela fez, gente?
ela realizou um Meet e convidou os alunos para participar do Meet e ela fez o experimento lá da casa dela, explicando os princípios da densidade. Professora, sem palavras para agradecer o teu comprometimento. Parabéns, professora. Eu gostaria de saber mais informações de você, porque eu virei teu fã, viu? Eu gostaria de saber que cidade que é, em qual escola, né? Saber um pouco da tua vida profissional, porque, poxa, eu me espelhei em você, professora. Um grande abraço, você está fazendo a diferença nesse tempo de pandemia. Mas vamos para o conteúdo, rapidamente aqui. Vocês devem lembrar que na última aula, aula número 2, sobre as leis de Mendel, eu falei sobre as características que Mendel avaliava enquanto ele estava estudando naquelas espécies de ervilhas, Apizum sativum. Falei para vocês que nós tínhamos 7 características definidas, que eram forma da semente, a cor da semente, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem. Essas características, nesse tipo de vegetal, são bem definidas e isso foi fundamental, também foi uma característica muito importante, considerada pelo Mendel para o seu experimento. Porque você veja bem, ou a ervilha ela vai ter semente lisa ou ela vai ser rugosa, ou a semente será amarela ou será verde, né? Ou a cor da casca da semente será cinza ou será branca. Então, é um ou outro, tá? Essa é uma característica muito importante. E, na última aula, eu mostrei para vocês quanto à cor da semente, amarela ou verde, o cruzamento que o Mendel fez em plantas que produziam, em ervilhas, né? Plantas, ervilhas, que produziam sementes amarelas com aquelas que produziam sementes verdes. Hoje eu venho para uma outra característica. Lembra, nós temos 7. O Mendel estudou cada uma dessas 7. Ele foi fazendo cruzamento por 3, 4 anos, quase, consecutivos. Ele ficou lá no mosteiro, no jardim do mosteiro onde ele morava, fazendo cruzamento entre ervilhas. Ora, gente, venha para o quadro aqui, ó. Eu tenho lá ervilhas que produzem folhas. Essa cor aqui eu vou chamar de púrpura, tá? Púrpura. Eu tenho ervilhas que produzem flores da coloração púrpura e outras que produzem flores da coloração branca. Elas se autopolinizam. Lembram o que é autopolinização? Bom, aqui dentro da ervilha, dessa flor, eu tenho os gametas, tanto masculino quanto feminino. Eles se unem e vão originar a nova planta. Como a fecundação como existe uma autopolinização, o que acontece? Os descendentes vão ter a mesma característica. Então, se o Mendel pegasse lá uma ervilha que produzia flor púrpura e ficasse analisando essa planta, ele ficaria a vida inteira dele e não ia observar nenhuma diferença. Nenhuma. A mesma coisa se ele ficasse observando lá a flor branca se desenvolvendo, lá a planta que produz flor branca se desenvolvendo, ele passaria a vida inteira dele e não ia observar nada diferente. Sempre ia originar flores brancas. Mas ele teve uma sacada, gente. Qual foi a sacada? Essas plantas aqui se autopolinizam. Ele propôs o seguinte no experimento dele: fazer uma polinização cruzada. A polinização cruzada é um fenômeno natural. Existe a polinização cruzada entre os vegetais. Não no caso da ervilha, porque ela tem os 2 gametas na mesma flor. O Mendel promoveu uma polinização cruzada artificial. Então ele pegou pincéis lá, pegou o pólen lá de uma planta, colocou lá na outra planta, né, na planta que produzia flores púrpuras, colocou naquela que produzia flores brancas e esperava um resultado. Qual foi o resultado? O resultado foi esse aqui, ó. O resultado foi o aparecimento de flores, de plantas com flores púrpuras. A essa geração aqui, vocês devem lembrar, ele chamou de geração P, ou geração parental. É a geração que dá origem. Geração P. Tá? O que acontece? Ele teve uma surpresa porque ele imaginava que o descendente já ia apresentar característica dos seus genitores. Na verdade,
a característica veio de apenas uma delas. Aí ele teve uma outra sacada. Ele esperou e promoveu, nem precisou promover, ele esperou a autopolinização desse descendente aqui, ó. Esse descendente dessa geração, a qual ele chamou de geração F1, se autopolinizou. Imagine, aqui eu tenho outra, se autopolinizou, outra planta, púrpura. O resultado dessa autopolinização aqui foi o seguinte, ó. O Mendel identificou que a cada 4 plantas originadas desta autopolinização aqui, 3 tinham características de cor púrpura, enquanto uma tinha característica de flor branca. Ele ficou ali pensando, nossa, que interessante. Essa característica branca não apareceu na geração F1, mas foi aparecer só na geração F2. Então ele concluiu o seguinte, gente, que essa coloração púrpura aqui, ela é relacionada a fatores, a branca também, e que no momento da reprodução existe uma junção de fatores, e que esses fatores estavam contidos na geração F1. Exemplo, eu vou usar algumas letras aqui para falar sobre esses fatores, e lá na frente vocês vão entender por quê. Vamos supor aqui, ó, fator Bzão, Bzão, fator Bzinho, Bzinho. Quando esses fatores, um de cada, né, porque são gametas, e gametas não levam todos eles. Quando esses gametas entraram em contato, eles originaram uma planta Bzão, Bzinho. Ele diz que a coloração do indivíduo F1 foi púrpura porque este fator Bzão seria, na opinião, no entendimento do Mendel, mais forte do que o fator herdado pela flor branca. Hoje, pessoal, é mais fácil entender isso. Hoje nós sabemos que isso que ele falou de fatores são os genes alelos. Traduzindo para a nossa espécie, são aqueles genes que eu herdo tanto do meu pai quanto da minha mãe. A característica que eu manifesto está relacionada à força desses genes. Esse gene, quando ele é manifestado, quando ele tem a capacidade de se traduzir numa proteína, nós chamamos de gene dominante. Aquele que está ali escondido, mas que eu herdei lá de um dos meus genitores e que não se manifestou, eu chamo de recessivo. Gente, isso tudo que já foi explicado na última aula, que eu venho revisar, é para explicar para vocês que foi assim que o Mendel interpretou como que acontecia de aparecer a característica branca só na geração F2. É porque o indivíduo da geração F1 trazia junto na sua estrutura um fator herdado pela planta de flor branca. Nós vamos entender melhor lá na frente, aguardem um pouquinho, tá bom? Eu trago agora para vocês uma reflexão, quero saber se vocês entenderam. Mendel não interrompeu seus trabalhos na geração F1, o que foi essencial para a compreensão do processo. Após o resultado de 100% das plantas com flores púrpuras, lembram? Ele realizou a fecundação entre plantas F1 e teve uma grande surpresa. As plantas que geravam flores brancas apareceram. Sobre essa alternativa, assinale a correta. Gente, essa reflexão é uma alternativa falsa ou é uma reflexão verdadeira? Agora é com vocês, eu já volto.
Olha lá, pessoal, essa afirmativa é verdadeira, beleza? Aqui, ó, aqui eu tenho um quadro que mostra aqueles fatores propostos por Mendel, as características proporcionadas por cada fator e um termo diferente, homozigose, heterozigose. Aqui eu tenho, ó, Bzão, Bzão, seriam os fatores que determinam a cor púrpura. Bzinho, Bzinho, são aqueles que determinam a flor branca. Estão lembrados do exercício no quadro? Bzão, Bzinho, é aquilo que a flor da geração F1 herdou. Bzão da flor púrpura, Bzinho da flor branca. O heterozigose é quando os fatores são diferentes. Hétero quer dizer diferente, hétero, diferente. Homozigose é quando os fatores que determinam aquelas características são iguais, os genes são iguais. No caso, lá em 1865, o Mendel chamava de fatores. Concluindo aqui, pessoal, cada indivíduo possui, na primeira lei de Mendel, o primeiro raciocínio de Mendel, ele concluiu que cada indivíduo possuía 2 fatores e que no momento da reprodução esses fatores se separavam para originar um novo ser, certo? Vamos ver se vocês entenderam o resultado da segunda geração. No experimento que Mendel realizou entre ervilhas de flores púrpuras e brancas, qual foi o resultado na geração F2? Agora é com vocês, eu já volto. Olha lá, pessoal, quem respondeu isso aqui, ó, o resultado apresentado foi de aproximadamente 3 plantas com flores púrpuras para uma planta com flor branca. Ou seja, 75% das plantas geradas apresentaram flores púrpuras, enquanto 25% apresentaram flores brancas. Pois bem, gente,
Quais foram essas conclusões de Mendel? Geraram, didaticamente, algo que nós chamamos de lei. Esse primeiro entendimento, nós vamos chamar de primeira lei de Mendel. Vocês viram lá que os fatores que formam a planta púrpura e os fatores que formam a planta branca, em um determinado momento, ou seja, no momento da fecundação, eles acabaram se separando para originar um novo ser. Essa separação de fatores e indo para passar por um novo ser formado, ele chamou aqui, princípio da segregação dos caracteres. Segregar, separar. Caracteres são os fatores que eu acabei de mencionar. Lógico, eu gostaria que vocês estivessem pensando como Mendel pensava, observando as condições tecnológicas, sociais, científicas que Mendel dispunha à época. Hoje é fácil você associar isso com gene, com DNA, com cromossomo, com hereditariedade. Termos que o Mendel, por exemplo, não imaginou que existissem. Tá? Ele nem sabia que existia, por exemplo, o DNA. Beleza, pessoal? Então, eu quero ver se vocês entenderam mais um pouquinho. É correto afirmar que Mendel entendia que os genes alelos pertenciam a cromossomos homólogos e determinavam a mesma característica? É correto? Alternativa A, sim. Alternativa B, não. Agora é com vocês. Então, pessoal, a resposta é não, claro que não. Mendel não conhecia esses termos, cromossomos, genes, certo? Ele entendia isso aí como fatores. Pessoal, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, eu pretendo revisar um pouquinho do que nós falamos e entrar naquilo que nós vamos chamar de segunda lei de Mendel. Nós vamos analisar um passo à frente esse experimento que ele fez através das ervilhas, tá bom? Fica aqui um grande abraço e até a próxima aula.